Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. E hoje teremos mais uma videoaula do especial de Natal de 2019 aqui do canal. Espero que vocês gostem, tá? A peça de hoje será essa peça aqui da Sally, que é a irmãzinha do Charlie Brown, lá da turminha do Snoopy. Eu vou fazer essa peça decorativa aqui, seguindo passo a passo, lá do meu e-book de Natal de personagens. Se você não sabe ainda sobre os meus lançamentos e os meus e-books, eu vou colocar o link do vídeo explicativo aqui no card. E para adquirir o e-book ou os recortes dessas pecinhas em MDF, colocarei os links logo aqui na descrição do vídeo, combinado? Espero que vocês gostem e se vocês já estão gostando, deixem uma curtida, um comentário e compartilhem para ajudar aqui no crescimento e divulgação do canal. Então, bora lá conferir mais um passo a passo? Então, vamos lá. Hoje eu vou ensiná-los a fazer a Sally, que é a irmãzinha do Charlie Brown. Essa daqui é a minha amostra e eu já trouxe o recorte aqui adiantado com a pintura de fundo e uma ou duas demãos de sombreado. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? A parte da arte final e decoração, porque os demais passos, as cores que eu escolhi para pintar, as misturinhas de tinta, eu coloquei tudo no passo a passo com foto lá do e-book. Combinado? Dessa forma, a aula vai ficar bem mais dinâmica e focada nas etapas que muitas artesãs têm dificuldade, que é como fazer o sombreado, como fazer o movimento do pincel, para conseguir fazer um sombreado sem borrar, sem manchar e com bastante cuidado. Vamos lá então. Vou começar com a cor castanho. Eu estou filmando com um pouquinho de zoom para vocês poderem conferir a peça de pertinho, porque essa é uma peça pequenininha. Já peguei a água, o meu godê para colocar um pouquinho de tinta, onde eu vou trabalhar o sombreado? Na parte aqui do pescocinho, do rostinho, para poder fazer esse envelhecimento e também na parte externa aqui do cabelo, para que a gente consiga ter um destaque a mais, uma profundidade maior na nossa peça. Vou pegar os 3 pincéis que eu estava também utilizando no projeto do Charlie Brown. Se você ainda não conferiu a videoaula onde eu ensino a fazer o Charlie Brown, eu vou colocar o link aqui no card. Eu tenho o pincel aqui da Ceramic de número 10, um outro da Ceramic de número 12, mas eu acredito que esse daqui é muito grande, talvez eu nem vá utilizá-lo. Mas vamos lá. E um pincel da linha Zen, da linha Royal, que é um pincel importado de tamanho 1/4. E como eu sempre falo, quem tiver pincel nacional pequenininho, olhem só, esse aqui da Ceramic é número 10, de repente um número 8, um número 6, já dá pra fazer esse trabalho. O meu tá até, ó, velhinho e ainda tá ótimo pra eu poder utilizá-lo. Pra essa região, eu vou utilizar o pincel de número 10. Vou deixar um pouquinho aqui na água, vou pegar um paninho seco para eu poder tirar o excesso de água do pincel. Lembrando que eu preciso trabalhar aqui no azulejo, porque a extensão da minha peça, ela é pequenininha. Se eu vier direto com a tinta aqui, vai ficar muita tinta, vai ficar marcado e não vai ficar um sombreado. Vou colocar um pouco desse tom castanho aqui no meu godê, não vou colocar aqui dentro, porque eu só preciso de pouca tinta para fazer o sombreado. Tiro o excesso da água do pincel, venho com a pontinha do pincel aqui na tinta, trabalho bem aqui no azulejo com o movimento de vai e vem para construir o meu chanfrado, tiro o excesso que fica na parte de trás do pincel e eu vou começar por aqui, ó, no pescocinho. Eu não quero um sombreado muito escuro, então esse tom castanho, ele tem que estar mais transparente. Vou virar aqui a peça, volto de novo, trabalho aqui no azulejo, tiro um pouquinho do excesso
achei que ficou muito forte, eu volto aqui na água e continuo fazendo sombreado. Vou vir com um cotonetezinho e vou dar uma secadinha aqui na água para não ficar marcada a minha peça. Quem tiver também pode vir com um pincelzinho mop. Vou envelhecer aqui também a parte dos bracinhos. É para fazer a sombra. O pincel aqui, ele quase nem fica na peça, porque é só um pedacinho de nada para poder fazer esse sombreado. O outro lado ficou muito escuro, ó, só venho na água aqui. Prontinho. Eu sei que esses personagens, eles não têm sombra, não tem luz, não tem brilho nos olhinhos, mas eu quis dar o meu toque especial nas peças. Agora, eu vou fazer o envelhecimento também aqui na parte externa do cabelinho. Lembrando que eu já apliquei 2 demãos do sombreado da cor, que é um tom acima dessa cor que eu pintei o cabelo. E agora eu só vou envelhecer. Quem tiver dúvidas ainda de como fazer um sombreado em peças pequenas, tem uma videoaula aqui no canal especial que eu gravei, onde eu ensino a fazer uma gatinha em MDF, um recorte, e eu vou colocar o link aqui no card. Para quem ainda não conferiu essa videoaula, é só clicar depois que assistir esse vídeo e assistir essa outra aulinha. Ó, aqui, todas as cerdas do meu pincel, elas deitam na peça. O pincel, ele não fica flutuando. E notem que eu estou pegando pouquíssima tinta, ó, aqui tá muito molhado, para fazer esse trabalho. Porque se eu colocar muita tinta e não trabalhar também aqui no azulejo, vai ficar muito escuro esse meu sombreado. E não é a intenção. Prontinho. Com a cor castanho, é somente isso de envelhecimento que nós vamos fazer. Eu vou dar uma limpada aqui para poder continuar. Agora, com a cor cerâmica, deixa eu abrir o potinho aqui. Eu vou utilizar a tinta da própria tampinha e eu vou sombrear o vestidinho dela. Aqui eu já apliquei uma demão, aqui ainda não. Então, eu vou aplicar a primeira demão aqui com vocês, vou fazer as outras laterais e depois eu volto aplicando a segunda demão. E eu estou continuando com o mesmo pincel. Como aqui eu não tenho espaço para fazer movimento de vai e vem, ó, eu faço só um movimento de vai. Viro aqui a minha pecinha, trabalho bem no azulejo, ó, tiro o excesso. Faço aqui a lateralzinha, o outro lado da manguinha e vou fazer a gola. Essa videoaula talvez fique um pouco longa, porque eu não estou acelerando o vídeo nesses sombreados, porque eu já adiantei bastante a peça. E essas etapas que eu estou mostrando para vocês, eu acredito que são etapas muito importantes. Olhem só, eu vou precisar usar o soprador agora para poder aplicar a segunda demão com a cor cerâmica na parte inferior do vestidinho. Quem tiver secador também pode trabalhar com secador. Eu aguardo a peça secar bem para eu poder aplicar a segunda demão do sombreado, porque senão eu acabo estragando o meu pincel. Se eu venho na peça com um pincel
e a peça está quente, ele vai acabar estragando as cerdas aqui do meu pincel. Prontinho! Olhem só, já dá um outro ar para a peça, não é verdade? Com a cor cerâmica, nós também já encerramos o sombreado. Eu vou colocar de ladinho aqui. Vou utilizar a cor deserto. Vou pegar a tinta aqui da própria tampinha e vou fazer os sapatinhos. Um sapatinho eu já fiz, então eu vou fazer o outro aqui com vocês. O que eu fiz aqui? Eu fiz a luz para dividir os dois sapatinhos e fiz também a luz na ponta do sapato. E eu vou utilizar esse mesmo pincel de número 10. Ó, molho aqui na tinta, deixa eu virar a tampinha aqui. Trabalho. Vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Notem que eu vim com bastante água, bastante tinta, até mais ou menos a metade do sapatinho. E venho com o pincelzinho mop, dando batidinhas, pra ficar um esfumadinho, ficar uma luz diferente. Enquanto aquela parte vai secando, eu volto aqui, continuo com a mesma tinta. E eu vou fazer essa divisão aqui, ó, do sapatinho. Vou fazer do outro lado, que o outro lado ficou um pouquinho claro. Pronto. Enquanto o sapatinho ele vai secando, eu já vou pegar a cor branca. Ó, aqui da própria tampinha também. Um pincel filete ou liner, eu estou utilizando esse daqui da Condor, número 00, e eu vou fazer as marcações dos cadarços do sapatinho. Então, eu venho aqui, sempre trabalho com esse pincel hidratado, ó, molho, trabalho com movimentos de apertar e girar o pincel, para eu poder carregar o meu pincel, tiro aqui o excesso de água do cabinho, e venho, ó, fazendo o cadarço. A minha peça tem esse desenho aqui, cortadinho a laser. Se a sua não tiver, é só você transferir o risco normalmente. E olhem só como está ficando a peça. O que eu estou fazendo aqui com vocês, essas etapas, é para que vocês não precisem utilizar o soprador ou o secador toda hora. Então, dá pra gente ir adiantando alguns passos do que, ok, terminei aqui o sombreado, seca de novo. Vou de novo com o pincel. Então, dá pra deixar algumas partes secando natural e depois a gente usa o soprador quando realmente for necessário, ou o secador de cabelo. E como eu sempre menciono, é muito interessante vocês fazerem essas produções aqui de várias pecinhas no mesmo dia. Então, quando você for passar o fundo, faz pelo menos de 2, 3 peças, porque aí vocês vão ganhando tempo. E na hora de calcular o preço final da sua peça, vocês vão notar que vocês fizeram várias peças num tempo reduzido. Porque às vezes esperar secar ou deixar secando com o soprador com o secador demanda tempo. Vou aproveitar que eu já estou com esse pincel aqui e vou fazer as linhas nas meias dela. E eu vou utilizar também a cor cerâmica para poder combinar. Trabalho aqui o meu pincel, faço primeiro uma linha no centro, faço uma linha na parte inferior e mais uma linha aqui na parte superior. Aqui, para que a gente consiga encerrar a parte da meinha, para poder dar um melhor acabamento, eu vou querer dar mais uma demão de sombreado com a cor deserto. Então, eu realmente vou precisar usar o soprador agora. Vou voltar com a tinta deserto e o mesmo pincel de tamanho 12. Vou trabalhar aqui no meu azulejo. Tiro o excesso da água aqui no meu paninho.
Vou fazer o sombreado das laterais das meinhas. Dá mais uma secadinha para poder fazer o meio. E a peça está ficando assim. A próxima etapa aqui é transferir o rostinho dela. Então, eu já transferi aqui no meu papel vegetal. Da mesma forma que eu expliquei lá na aula do Charlie Brown, eu passei um lápis no risco que tem lá no meu passo a passo do meu e-book. Passei também o grafite na parte de trás. Vou posicionar. Aqui eu só transferi o rostinho mesmo com o cabelinho para eu poder posicionar de forma correta. Venho com um boleador, quem quiser pode vir com uma lapiseira ou um lápis. E aí eu vou transferir a boquinha, o nariz e os olhinhos fechados, tá? O interessante aqui é depois passar uma borracha, dar uma apagadinha para ficar bem suave essa marcação do grafite. Venho com a borracha deitadinha, dou uma apagada. Venho agora com a tinta preta e o mesmo pincel que eu estava utilizando para fazer as linhas. Trabalho bastante aqui a tinta no meu azulejo. Já deixo um cotonete úmido separado, porque às vezes pode não dar muito certo fazer isso. Então, a gente precisa apagar enquanto dá tempo, enquanto a tinta ainda não secou. Agora, a gente segura a respiração e faz a boquinha. Prontinho, olhem só que fofurinha. E agora chegamos na parte de fazer a decoração final. Eu vou trabalhar com um boleador, vou fazer alguns poás nesse vestidinho dela. Já vou fazer a maquiagem e o brilho na bochecha. A bochechinha eu faço aqui, ó, onde começa a boquinha, um pouquinho pra cima, perto dos olhos. E aqui só uma beiradinha. Pronto. Volto aqui com a cor branca. E eu vou pegar um boleador, um lado bem fininho aqui, a pontinha. E faço 2 brilhinhos na bochecha. Olhem só, que graça, gente. E para poder encerrar essas partes aqui da decoração final, eu vou utilizar a cor salmão e o mesmo boleador e vou fazer uns poazinhos. Deixa eu limpar aqui, senão eu vou acabar sujando a minha mão. Pronto. E aí eu vou fazer uns poazinhos na manga. E agora aqui, eu vou também fazer esses poazinhos, seguindo sempre a regrinha de fazer em forma de triângulo. Então, aqui, ó, nós temos um triângulo, para que a estampagem fique simétrica. O vestidinho original da Sally também não tem esses poazinhos. O cabelinho dela é todo rabiscadinho de cor preta. Mas aqui eu estou dando o meu toque especial. Eu estou fazendo, seguindo o estilo country e seguindo o meu gosto. Cada artesão ou artesã ou artista tem a sua marca, tem o seu estilo. Então, eu estou fazendo de acordo com o meu estilo. E esse foi o resultado final da peça. A próxima etapa aqui
é fazer a pintura das bordas, fazer a pintura aqui da parte de trás da peça. Os acabamentos, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fazer com a tinta preta, tá? Mas vai de gosto, quem quiser fazer com marrom faz, com a cor que quiser. Se quiser pintar, por exemplo, aqui o cabelinho, pintei de uma corzinha creme, loirinha, pode pintar as bordinhas, o vestidinho, vai de gosto. O importante é sempre dar o melhor acabamento para sua peça. Aqui na videoaula eu já vou fazer a decoração final com vocês. Eu não vou fazer esses acabamentos porque eu precisaria esperar secar esses poás para poder envernizar, enfim. Então a minha amostra eu vou mostrar para vocês ela com todo o acabamento, mas para já encerrar esse projeto e ser uma aula bem rapidinha, eu já vou fazer a decoração final aqui com vocês. E agora, para fazer a decoração final, eu já deixei prontinho aqui o meu arame recozido, da mesma forma que eu expliquei lá na aula do Charlie Brown. Eu cortei 23 centímetros de arame, trabalhei com alicates e fiz as molinhas com a minha agulha de crochê de número 4. Agora, eu já vou colocar aqui na peça, vou posicionar direitinho para fazer aqui o rococó, com esse alicate de pontinha fina, né? Então, vamos lá. Ó, e o interessante é vocês deixarem o rococó para cima. E para complementar, eu fiz também um lacinho com ráfia ou palha da costa, como queiram chamar. Para colocar esse lacinho, eu gosto sempre de amarrar um fiozinho de juta. Deixei a cola quente ali no cantinho, tá bem quente. Seguro por uns instantes, tomando cuidado para não queimar o dedo, mas já queimei. E depois eu dou um nozinho aqui na frente. Corto o excesso. E para dar um melhor acabamento, eu vou colar também. Vou passar a cola aqui para não queimar meu dedo de novo. Posiciono e seguro por uns instantes. Prontinho, e a nossa peça está finalizada. Deixa eu mostrar aqui a minha amostra para vocês, ó, com os acabamentos em preto. Bati também aqui o meu carimbo com a minha marca na parte de trás. E eu sempre falo aqui no canal para vocês, para as minhas alunas, que acabamento é muito importante. Não é porque a peça vai ficar pendurada na árvore de Natal ou na parede que vocês não precisam fazer a parte de trás, tá? Aqui vocês dão uma apertadinha no lacinho, ó, para ficar bem bagunçadinho. Então é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar se vocês gostaram. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima videoaula. Tchau!